Olá, meus amigos. Eu sou um grande admirador, um fã do Chico Buarque de Holanda, mas não sou fanático. Eu penso muito, eu avalio bem as situações. Em função disso que eu julgo as pessoas. Nessas eleições agora, quando tudo de ruim estava vindo à tona a respeito do governo Dilma Rousseff, Lula-Dilma Rousseff, não é? A economia no bagaço, todos os setores destruídos, a Petrobras sendo destruída pela corrupção, o Lula sendo o maior responsável por isso, porque além dele ter administrado mal o país, não saber nada a respeito do país, uma péssima administração do Lula, ele colocou no poder a Dilma Rousseff como uma grande administradora. A Dilma Rousseff foi pior ainda do que o Lula, responsáveis pela destruição da Petrobras. Lula, maior responsável pela destruição da Petrobras, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro, ele colocou uma política populista de comprar petróleo ao preço mais caro no mercado internacional e vender gasolina a preços subsidiados aqui dentro do Brasil, dando um rombo de mais de 60 bilhões na Petrobras. E segundo, esse foi o escândalo maior. Ele vetou, em 2009, uma decisão do Congresso de paralisar as obras da Petrobras em função das investigações feitas pelo TCU, que encontrou superfaturamentos fantásticos na Petrobras. Sinais evidentes de corrupção que não tinha mais tamanho. O senhor Lula da Silva, usando o seu poder de veto, vetou essa decisão do Congresso. Abriu as portas da Petrobras para que não precisasse ser arrombada, deixasse que os ladrões entrassem de qualquer maneira e levassem o que ela tivesse. Foi isso que aconteceu. Quando estamos nessa condição, percebendo com clareza tudo o que está acontecendo, o senhor Chico, o grande poeta, compositor, o autor de A Banda, faz um vídeo de apoio a Dilma Rousseff. Não é nada demais que a pessoa faça um vídeo de apoio a determinadas pessoas. Os argumentos utilizados pelo Chico é que me deixaram impressionado quanto o Chico é ignorante ou desinformado. Porque eu me lembro que o Fernando Henrique fez uma afirmação com toda a clareza. O Fernando Henrique é um sociólogo. Ele disse: olha, o pobre do Nordeste não vota no PT, vota no PT porque é pobre. Não, não é por isso que ele vota. Ele vota no PT porque não tem informação. Então eu imediatamente pensei, Chico deve ser um homem sem informação, porque ele vota no PT, apoia totalmente o PT. E comecei a pensar, o Chico é um poeta, praticamente um poeta sem concorrência dentro do país. Um músico fenomenal, um cantor espetacular, letrista espetacular. Também é escritor, escreveu alguns livros. Então, será que esse homem é desinformado? Será que é o quê? Eu comecei a pensar sobre isso. Por que o Chico fez um ato desse tão desabonador das suas qualidades? E procurei na internet um vídeo que
que ele fazia o apoio a Dilma Rousseff? E encontrei. No vídeo, o Chico confessa ser um eleitor de cabresto do Lula. Agora imagina vocês, quando Pelé disse que o brasileiro não sabia votar, esses esquerdistas, principalmente a esquerda caviar de Chico Buarque de Holanda, só faltaram matar o Pelé. Como é que o Pelé diz que o povo brasileiro não sabe votar? Agora imagina, se o Chico Buarque, com toda a sua intelectualidade, com toda a sua origem, né? Filho de acadêmico, uma família altamente intelectualizada, é um eleitor de cabresto, confessa-se um eleitor de cabresto do Lula, imagina o que é o resto. O que é que o Chico disse? Por que ele ia votar na Dilma? Primeiro, ele disse: eu votei a primeira vez na Dilma pelo Lula. Ou seja, o Lula indicou para ele a Dilma e ele votou na Dilma. Ele não foi capaz de refletir, de pensar no voto dele. Não estou dizendo que ele poderia pensar, refletir e chegar à conclusão que era Dilma, mas ele não. Ele votou porque o Lula, ele votou pelo Lula. Foi o que ele disse. Está aí no vídeo e vou colocar para vocês. Segundo, agora ele estava votando na Dilma pela Dilma, porque a Dilma tem compromisso com a pobreza. Olha, eu fiquei embasbacado isso vindo de um homem intelectual, uma formação que tem o Chico. Chico, eu vou dizer duas coisas, dois argumentos, para mostrar a você que isso que você disse é uma tremenda bobagem. Primeira coisa, Chico, não é só dizer que tem compromisso com a pobreza. Tem que mostrar que beneficia a pobreza. Porque dizer isso é fácil. Aliás, todos os esquerdistas no mundo, todos os comunistas no mundo, todos os países se tornaram comunistas, foi para quê? Foi para favorecer os pobres. Mas nós vamos olhar. A Rússia, a União Soviética, destruiu com a população daquele país. Acabou sim com os ricos. E botou todo mundo pobre. Estragou 75 anos de domínio para terminar na derrubada do Muro de Berlim. Com o pessoal pobre passando fome e disposto a trabalhar que não tinha trabalho. O comunismo, a grande revolução comunista era essa. Era transformar, era beneficiar os pobres. Não, a grande revolução comunista foi ao contrário. Foi acabar com os ricos e transformar os países da União Soviética numa pobreza só. A mesma coisa aconteceu aonde? Aqui pertinho, Cuba. O seu Fidel Castro se achava o pai dos pobres. Tomou o poder em Cuba. O que aconteceu depois de 54 anos? Destruiu Cuba. Fez a mesma coisa que fez a União Soviética. Acabou com os ricos. Só tem pobre em Cuba, miserável. Uma destruição econômica e social fantástica na ilha. Nada que possa ser apresentado como uma obra razoável. E o Chico entrar numa dessa? Que a Dilma tem compromisso com a riqueza? Olha, Chico, vou te dar mais um argumento. O período da Dilma Rousseff, o crescimento econômico, em média, atingiu aproximadamente 2% ao ano, nesses 4 anos dela. Não precisa ir muito longe, não. O governo Lula, que foi tremendamente incompetente, cresceu 4%. Só que na fase que ele cresceu 4% em média, os emergentes em média estavam crescendo 6,5%. Portanto, foi um dos menores crescimentos. Foi um dos países que menos cresceram no período Lula, foi o Brasil.
E mesmo assim, ele cresceu, Dilma Rousseff cresceu metade, ou seja, 2%, ela diminuiu a riqueza do país. E você diz que o compromisso dela é com o pobre porque ela fala no Bolsa Família. Sabe quanto é, Chico, para sua informação, para você ser melhor informado? Ela gasta apenas 0,5% do PIB brasileiro. Chico, se no período dela ela perdeu 2% e gastou 0,5% somente com a pobreza, presta atenção qual foi o resultado disso, Chico. Ela perdeu 4 vezes o Bolsa Família. Se o país tivesse crescido pelo menos os 4%, talvez o Bolsa Família não precisava tantas pessoas estarem nesse programa. E isso, Chico, foi a mulher que você disse que votar nela pelo compromisso que ela tem com a pobreza. O compromisso que ela tem é realmente isso, fazer pobres nesse país. O país, Chico, não cresce economicamente. Está uma destruição econômica no país. Está cada vez se distanciando mais dos seus concorrentes. Chico, esse negócio da pobreza parece monopólio da esquerda. Nós sabemos o que fazer para os pobres. Nós temos compromissos com o pobre. Já te disse aí, a União Soviética, Cuba, Venezuela, aqui também do lado, que vive falando em povo e destrói. Ao contrário, são os destruidores da pobreza, fazendo o povo cada vez mais pobres. Chico, olha só, para você entender bem essa coisa. O Bill Gates nunca falou que tem problema nenhum com a pobreza. Você não vê o Bill Gates falando isso. No entanto, Chico, se você somar a União Soviética, a Rússia, Bolívia e todos os esquerdistas do mundo, ninguém, a soma disso tudo, o que eles fizeram para a pobreza mundial, não atinge nem 0,1% do que o Bill Gates sozinho, sem nenhum compromisso com a pobreza, fez pela humanidade. Você já pensou no desenvolvimento que nós temos hoje em função dos sistemas operacionais operados pela Microsoft, os sistemas computacionais, as tecnologias desenvolvidas pela Microsoft, sob o comando do Bill Gates? Chico, o mundo se desenvolveu espetacularmente. O mundo cresceu espetacularmente. Hoje nós temos uma civilização cada vez mais desenvolvida em função, principalmente, de um homem como Bill Gates. Outro, o Steve Jobs. Nunca você viu o Steve Jobs dizer que tinha algum compromisso com o pobre? E fez muito mais coisa que todas as pessoas que eu falei a mesma coisa. Ele está em pé de igualdade com Bill Gates. E Bill Gates hoje, Steve Jobs morreu, mas hoje Bill Gates, que é o homem mais rico do mundo, você já viu os programas de ajudas à África? Programas de ajuda para combater o AIDS, programa de ajudas para criar vacina contra catapora, etc. Tal, comandada pelo Bill Gates e a mulher dele. Quantos ele investe anualmente nesses programas? Sem nenhum compromisso com a pobreza. Eles não falam que tem um compromisso com a pobreza. A Dilma Rousseff diz que ela tem compromisso com a pobreza. O Lula diz que tem compromisso com a pobreza. Para obter vantagem, ter votos e ficar como protetores dos pobres, eles destroem pobres. A Rússia destruiu os pobres. O Fidel Castro destruiu os pobres. Os pobres não tiveram vez, não cresceram, não saíram das bolsas misérias tipo Bolsa Família. Chico, se informe mais, Chico. Procure entender o que está acontecendo. Eu tenho a impressão que se você se dedicar a entender o que está acontecendo, você vai um dia fazer um vídeo pedindo desculpas por ter apoiado a Dilma Rousseff.
Aliás, Chico, eu estou vendo aí pela internet que você está usando dinheiro dos contribuintes brasileiros para vender seu livro na Coreia do Sul. Não sei se é verdade ou não, mas como todos os intelectuais aí, esquerdistas, da esquerda caviar como você é, estão acostumados a tirar dinheiro do governo para subsidiar as artes. Ora, se sua arte é boa, você não precisa de subsídio. Você é um homem que tem músicas fantásticas, que tem livros que você escreve, você tem teatro. Você não precisa de subsídio, Chico. Se você faz um livro e ele não é vendido, deixa ele aí. Porque não presta mesmo. Ninguém quer ler. Não precisa você pegar o dinheiro meu, o nosso, e tornar seu livro vendável lá na Coreia do Sul, um país rico, e sendo sustentado pelos contribuintes brasileiros. E quem é o culpado disso? Chico Buarque de Holanda, que está fazendo isso. Será que você está comprometido com a pobreza da Coreia do Sul? Chico, olha só. Eu realmente fiquei desapontado porque eu adoro sua música, eu adoro sua poesia, eu adoro seu romantismo, mas agora está com um gosto amargo isso. Como é que você pode ser tão brilhante numa determinada área e tão obtuso quando você se torna e começa a falar de política? Chico, quando alguém lhe pedir para falar de política, eu vou te dar um conselho. Conselho só se dá quem pede. Conselho só se dá quem pede. Mas eu vou te dar conselho público. Quando alguém te pedir para falar de política, bota a tua viola no saco e vai cantar em outro lugar. Ok, Chico? Olha, pessoal, isso que eu estou falando está aí embaixo. Um link para vocês verem, ouvirem e ver que eu não estou inventando. O Chico se disse ele todo de cabresto e disse que volta na Dilma porque a Dilma tem compromisso com a pobreza. Um argumento pra lá de ignorantaço. Nunca esperei que um homem como Chico Buarque de Holanda, um homem que eu tanto admiro, que eu sou fã, mas não sou fanático, Chico, sou fã. Eu sou capaz de distinguir que você é muito bom na música, é muito bom poeta e um ignorante em relação à política. Um abraço.